Bem-vindo para mais um tutorial. Sou o César e nesta aula será apresentado como implementar um formulário para calcular o desconto ou juro. Por exemplo, eu tenho o valor original do produto, R$ 100, e o valor estático, quero calcular uma porcentagem de desconto de 10%. Clico em calcular e apresentou o valor do desconto, R$ 10, e o valor do produto com desconto, R$ 90. Isso quando eu quero calcular o desconto. Também posso calcular o juro. Eu tenho o valor original do produto, R$ 100, e preciso calcular um juro de, por exemplo, 8%. Clico em calcular, valor do juro 8, em seguida produto com juro 108. Mas este valor está estático. Eu quero pegar valores que estão salvos no banco de dados. O valor do produto, seja o produto de compra, o valor que eu paguei para a fábrica ou o valor que eu preciso vender para o cliente. Então, primeiro listo os produtos, implementei o link para redirecionar para a página calcular o desconto, valor original do produto 3.100. A princípio é estabelecido que eu preciso vender para o cliente o valor do produto por 3.100, mas o vendedor vai colocar um desconto de 5%. Clicou em calcular e apresentou o valor do desconto, R$ 155. Então, sobre 3.100 eu coloquei 5%, deu R$ 155. Produto com desconto, R$ 2.945. O cliente deve pagar este valor. Mas aqui eu tenho o valor do produto, valor de venda que eu preciso vender. A loja precisa comercializar. Mas eu também implemento nesse tutorial como calcular o preço de venda. Por exemplo, a loja pagou R$ 2.500 pelo produto para a fábrica. A fábrica cobrou pelo produto R$ 2.500. E a loja precisa colocar, por exemplo, 30% sobre esse produto. Esse 30% corresponde às despesas e o lucro. Clico em calcular. A loja precisa vender por 3.250. Valor que a loja pagou para a fábrica e o aumento que a loja precisa colocar. Então, a loja precisa colocar o aumento de R$ 750, embutido os custos, impostos e o lucro, e depois o preço de venda. Então, a loja precisa vender por, no mínimo, R$ 3.250 este produto. Então, é isso que será implementado nesse tutorial. Primeiro, calcular o desconto e o juro do valor estático e depois calcular o desconto e o aumento do valor dinâmico que vem do banco de dados. Para começar, eu preciso de um servidor local. No meu caso, será utilizado o AMP Server. Starto o servidor AMP Server. Com o servidor startado corretamente, eu crio um diretório Celk no diretório padrão do AMP Server. Então, eu tenho o AMP Server instalado no disco C. Em seguida, o AMP Server, diretório padrão do AMP Server www. Criei o diretório Celk. Abri esse diretório Celk no editor Visual Studio Code e eu criei o arquivo index, coloquei a estrutura básica do HTML. Também estou indicando que deve carregar um ícone, coloquei o ícone aqui na parte superior e nas aulas anteriores eu apresentei como calcular a porcentagem com o valor estático. Eu coloco o valor aqui, mas teve a sugestão de implementar um tutorial para que o usuário possa digitar o valor da porcentagem que o mesmo quer. Então é isso que vai ser implementado nesse tutorial. Primeiro preciso implementar um formulário para receber o valor da porcentagem. Ao invés de eu deixar esse valor fixo, eu quero que seja dinâmico. Então eu comento esse valor fixo e implemento um formulário. Para implementar o formulário, eu utilizo a tag form somente fora do PHP. Começo a tag form, finalizo a tag form. Dentro da tag form, eu utilizo o atributo action para indicar para qual página que eu quero enviar. Será enviado para a mesma página, então eu deixo vazio. E qual método será utilizado? Será utilizado o método post. Método get, os dados são enviados pela URL. O método post, não. E dentro deste formulário, primeiro coloco
tag label, indicando que o usuário deve preencher. Então, o usuário deve preencher a porcentagem. Depois da porcentagem, posso implementar o campo input, em seguida type. No type eu tenho vários tipos, por exemplo, text. O usuário pode digitar texto, mas a porcentagem é o quê? Porcentagem é um número, então eu indico que este campo só pode receber número. Depois do type, também um name para este campo, coloco a palavra porcentagem. Também um placeholder para indicar o que o usuário deve preencher, então aqui também coloco a palavra porcentagem. Depois do placeholder, indico que um campo obrigatório. Para isso, utilizo o required. Finalizo a tag input, finalizei a tag. Em seguida, coloco uma quebra de linha, não, duas quebras de linha. E também um botão. Para criar o botão, coloco input. Type, indico que é um botão do tipo submit, porque eu quero submeter o formulário. Value é a palavra que será apresentada no botão, sendo a palavra calcular, e também um name para este botão, por exemplo, send, enviar a por C porcentagem. Eu coloco porcentagem a palavra mesmo, finalizo este botão, confiro como que está ficando. Com o AMP Server startado, importante, com o AMP Server startado eu posso acessar. Coloco localhost, depois o diretório Selk, porque é nesse diretório que eu estou implementando o projeto. Valor original do produto, R$100, e a porcentagem. No porcentagem, caso eu tente digitar letra, eu não consigo. Eu só consigo digitar número ou selecionar o número. Por exemplo, coloco o número 7 e consigo digitar. Somente depois do texto eu quero colocar um espaço maior, porque está muito junto, então neste local coloco mais uma quebra de linha, fica melhor. Qual é a porcentagem que eu quero calcular? Por exemplo, quero calcular 7%. Ao clicar aqui em calcular, eu quero calcular o valor com o desconto de 7%. Eu preciso receber o valor deste campo. E para receber, implemento dentro do PHP, utilizo filter input array para receber os dados de todos os campos. E qual método que eu estou utilizando? Estou utilizando o método post. Então aqui também coloco input post e indico que eu quero receber tudo como a string. Para isso utilizo filter underline default, indicando que deve receber tudo como um texto, e atribuo para uma variável dados. Dou um var dump para conferir se realmente esta variável dados possui as informações. Atualizo, ou melhor, primeiro eu atualizo carregando, deu nulo, imprimiu nulo, porque eu não recebi nada ainda do formulário. Mas se eu preencher, por exemplo, o valor 10, cliquei em calcular, agora sim, recebi o valor do formulário, do campo porcentagem 10, e também do botão tem a palavra calcular. Eu posso utilizar agora o botão para verificar se o usuário clicou. Posso utilizar esta posição no array. Para isso eu acrescento um if. Se for diferente de empty, a variável cifrão dados, que possui o array, que eu dei o var dump, e a posição no array é a posição send porcentagem. Exato, esta posição send porcentagem, se ela for diferente de vazia, então acessa este if, aí sim dá o var dump. Recorto este var dump e colo dentro do if. Lembro anteriormente que eu havia atualizado a página e deu o var dump? Agora não deu o var dump, só dá o var dump quando eu enviar os dados, correto? Com a porcentagem recebido corretamente, eu posso realizar o cálculo. E para realizar o cálculo, faço o seguinte. Eu pego o valor original do produto, em seguida divido por 100 e multiplico pelo valor que está dentro da variável cifrão dados, em seguida a posição. Qual é o nome da posição?
porcentagem. Desta forma, eu consigo obter o valor do desconto. Eu atribuo o valor para uma variável, por exemplo, valor underline desconto. Será que eu vou conseguir obter o desconto? Simplesmente dou eco, em seguida a frase valor do desconto. Quero imprimir em formato de reais. No momento, eu não quero imprimir em formato de real, simplesmente eu quero imprimir o valor que está dentro da variável valor desconto, depois eu converto para o formato real, assim eu consigo explicar melhor para vocês. Conferir se realmente eu tenho agora o valor do desconto, melhor eu atualizo, depois eu coloco 10, clico em calcular, valor do desconto 10. Mas se eu colocar 7, por exemplo, calcular, exato. Valor do desconto 7, mas isso aqui deu um número 7, eu quero converter para real. Como que eu faço para converter? Utilizo esta variável, então eu recorto, em seguida a função number format, eu quero formatar esse número valor desconto, e este número valor desconto vai ter duas casas decimais, são os 2 centavos, por exemplo, 10 centavos, 15 centavos, e esse centavo será separado pela vírgula e a milhar será separado pelo ponto. Por exemplo, se eu colocar 10.000 e vai ter um desconto, conferir o valor do desconto, eu coloco o valor de desconto de 7. Clico em calcular, eu tenho valor 10.000, então ele colocou a vírgula na casa decimal e o ponto na milhar. No valor do desconto, somente colocou a vírgula da casa decimal, mas não colocou da milhar. Então eu coloco o valor do produto, R$100.000, e o desconto de 7%. Calcular, agora sim. Valor do produto, R$100.000, tem o ponto da milhar, e aqui também no desconto tem o ponto da milhar. Eu só queria apresentar a milhar, por isso que eu coloquei um valor alto, mas eu retorno novamente para o 7. Coloco 10, clico em calcular, exato. Mas eu quero apresentar agora o valor do produto com o desconto, porque valor do produto original 100, valor do desconto 10, então eu devo obter o valor 90. Neste local eu calculo o produto com o desconto. Para isso, pego o valor original, depois eu desconto sobre o valor desconto. Importante é aqui você deve seguir exatamente esta sequência. Tem o valor original, deste valor original eu quero subtrair este valor e atribuo o valor para uma variável com o nome de prod com desconto. Então, prod sendo produto com desconto. E posso imprimir eco em seguida produto com desconto. Assim eu consigo apresentar para o vendedor qual é o valor do produto que ficou com o desconto. Coloco number format para formatar. Eu quero formatar o valor que está dentro da variável prod com desconto, sendo duas casas decimais, a casa decimal separada pela vírgula e a milhar separado pelo ponto. Conferir se realmente posso imprimir, só faltou aqui colocar uma quebra de linha. Concateno e coloco duas quebras de linha para ficar mais organizado. Confiro, cancelar, melhor, atualizo, não tem a porcentagem, coloco 10% de desconto. Valor do desconto, R$10, produto com desconto, R$90. Este VARDUMP não preciso mais, posso retirar, ou melhor, eu comento só para vocês terem como exemplo. Coloco, por exemplo, desconto de 7%, clico em calcular, valor do desconto, R$7, produto com desconto, R$93. Posso colocar um título indicando que esta página calcula o desconto. Utilizo a tag H1 e em seguida calcular o desconto. O objetivo é aqui calcular o desconto. Conferir, está aqui o título, só atualizo, calcular o desconto. Mas eu também quero implementar agora para calcular o juro. Não será implementado neste mesmo arquivo, então eu faço o seguinte. Copio este arquivo, duplico e altero, agora refere-se ao calcular juro.
coloco underline, você não pode colocar caracteres especiais, tilde, cedilha no nome do arquivo, nem espaço em branco, porque muitas vezes eu recebo dúvida que não está funcionando, mas colocou espaço em branco no nome do arquivo. E posso também colocar um link na parte superior, abaixo do calcular desconto, então vai ser, ou posso colocar antes, então vai ser um menu simples, A, em seguida href, redireciona para o arquivo index e nesse index ele está calculando o desconto, então calcular desconto, coloco uma quebra de linha, mais um link, e neste link calcular o juro. E calcular o juro será o arquivo, apago o nome do arquivo e coloco em seguida calcular juro.php. Pego isso aqui e também coloco no calcular juro. Assim eu consigo navegar de uma página para outra. Calcular o juro. Conferir se eu consigo. Tenho calcular juro. Exato, acessei a página calcular juro, calcular desconto, exato. Mas eu quero é calcular o juro. Para calcular o juro, também tem o valor original, depois eu estou convertendo para apresentar para o usuário o valor que eu quero converter, é este R$100. Em seguida, tenho o formulário para o usuário colocar a porcentagem que ele quer calcular. Depois eu recebo os dados. Se o usuário clicou no botão, acessa este hífen e dentro deste hífen eu implemento o cálculo do juro. Conferir se realmente eu estou recebendo os dados corretamente. Coloco, por exemplo, quero calcular um juro de 8%. Clico em calcular. Exato, recebi o valor do juro. E para calcular o juro, eu faço o seguinte, neste local, abro o parênteses e em seguida valor original do produto, multiplico vezes a porcentagem e a porcentagem está dentro desta variável dados. Em seguida, esta variável é um array, eu quero é a posição porcentagem, porque possui o valor que eu quero utilizar. Depois que eu obtiver o valor da multiplicação, eu preciso dividir isso por 100. Desta forma, eu consigo obter o valor que eu estou acrescentando. Posso criar uma variável valor acrescentado ou valor juro. E em seguida, posso imprimir echo valor do juro. Também quero imprimir em formato de real e concateno com a função number format para formatar o número que está dentro da variável valor juro, e eu quero que tenha duas casas decimais, as casas decimais sejam separadas pela vírgula e a milhar pelo ponto. E concateno com duas quebras de linha, só para ficar mais organizado. Posso conferir como que está ficando? Sim. Conferir, atualizo, calcular o juro, quero calcular o juro de 8%. Clico em calcular, valor de juro R$8. Posso comentar esse VARDUMP, porque já o utilizei. Eu calculei o valor do juro, R$100, e o juro é 8. Mas eu quero obter o valor que eu devo pagar, pegando o valor original mais o juro. Eu simplesmente posso somar para obter o resultado, mas eu prefiro aqui apresentar que eu posso fazer no próprio cálculo, onde eu estou calculando o juro, somar junto o valor. Para isso, pego dois parênteses e em seguida valor original. Depois do valor original, eu multiplico pela porcentagem e a porcentagem está dentro da variável dados. Eu estou tentando encontrar uma variável porcentagem, mas eu não tenho a variável. Eu preciso pegar a porcentagem que está dentro desta variável dados, que recebeu os dados do formulário. Depois que eu multiplicar, eu divido por 100. É o que eu fiz na parte superior. No entanto, eu só obtenho o valor do juro. Eu quero somar mais o valor original. Então, se eu quero somar, eu simplesmente acrescento aqui mais o valor original. Desta forma, eu tenho o valor original
mais o juro e atribuo para uma variável prod produto com juro. E para imprimir, dou um eco e em seguida produto com juro e acrescento RS porque eu quero converter para real, number format para formatar o valor que está dentro da variável prod com juro e quero ter duas casas decimais, a casa decimal separada pela vírgula e a milhar pelo ponto. Concateno com duas quebra de linha, conferir se realmente agora vai calcular o juro e apresentar o valor já com o juro. Retorno, simplesmente coloco o valor, então quero um valor, o juro de 4%, clico em calcular, valor original R$100, valor do juro 4, produto com juro R$104. Nessa primeira parte do tutorial eu implementei a primeira sugestão, como criar um formulário para o usuário colocar a porcentagem que ele quer calcular, seja o desconto ou calcular o juro. Mas eu recebi também uma sugestão como calcular juro de valores que estão vindo do banco de dados. Então vamos para a segunda parte do tutorial. Para essa segunda parte eu implemento o seguinte. Primeiro eu implemento um arquivo para listar os produtos que eu tenho no banco de dados. Então eu acesso o PHP-MyAdmin, primeiro acesso o servidor WAMP Server, acessei localhost, acessei o WAMP Server através do localhost e em seguida acesso o PHP-MyAdmin, sendo um programa para gerenciar o banco de dados de forma gráfica. O usuário padrão no WAMP Server é root, a senha em branco e o servidor é o MySQL. Acessando o PHP-MyAdmin, eu tenho a base de dados Selk, base de dados criado nos tutoriais anteriores. Caso você não tenha acompanhado os tutoriais anteriores, abaixo desta aula há o link para você acessar a playlist completa. E tenho a tabela produtos. Nessa tabela produtos tem essas colunas, ID, nome, preço. Venho aqui em estrutura para vocês verem quais são as colunas. São essas colunas com esse determinado tipo e também tem os seguintes produtos cadastrados. São esses produtos que eu tenho cadastrado no banco de dados. Eu quero obter o preço de venda e em cima deste valor do preço de venda eu quero calcular o desconto. Então, para fazer isso, primeiro crio um arquivo com o nome de calcular desk de desconto e em seguida prod produto e a extensão do arquivo PHP. Primeiro preciso colocar a estrutura básica do HTML, então posso pegar qualquer outro arquivo só para agilizar. Colei, tem a estrutura básica, ou eu apago tudo aqui, depois eu copio gradualmente. Ao invés de eu deixar tudo, eu copio gradualmente. Só deixo o PHP, calcular o desconto do produto, ou calcular desconto no produto do produto. Acrescento esta página no link, nesse menu superior, calcular desconto do produto. Não, esse não será acrescentado, porque eu preciso listar produto. Então, crio uma nova página, posso pegar esta como exemplo, Ctrl+C, Ctrl+V, e em seguida com o nome de listar _prod. E para listar os produtos, então posso colocar listar produtos. Eu preciso conectar este projeto com o banco de dados. E para realizar esta conexão, eu crio um novo arquivo com o nome de conexão.php. E neste arquivo, para agilizar, eu coloquei uma conexão já pronta. Primeiro eu tenho as variáveis com as credenciais, onde está o banco de dados, o usuário do banco de dados. Lembra quando eu acessei o PHP-MyAdmin, eu coloquei root? Então, no WAMP Server, o usuário padrão é root, a senha em branco, a base de dados que eu criei nos tutoriais anteriores, sendo a base de dados Selk, a porta 3306, sendo esta a porta. Nem todo servidor precisa da porta, então eu coloquei a conexão com a porta e a conexão sem a porta. Você verifica se há necessidade da porta ou não. Testo se realmente está funcionando. Para testar, eu incluo este arquivo conexão no arquivo listar. Abro o PHP, finalizo o PHP
Em seguida, quero incluir o arquivo, sendo o arquivo conexão.php. Ao incluir o arquivo, estou incluindo tudo o que este arquivo possui, inclusive este eco. Acesso este listar produto. Para acessar este listar produto, eu acrescento no menu, neste menu básico, o link listar produto. Acrescento então a palavra listar produto, a segunda palavra, a primeira letra minúscula, seguindo o padrão. Qual é o nome do arquivo? Então, pego o nome do arquivo e acrescento também nos outros arquivos, sendo no arquivo calcular juro, que eu implementei no início do tutorial, fecho, e também calcular o desconto. Cadê o calcular desconto? Calcular o desconto é o arquivo index. Também acrescento neste local. Confiro, exato, listar produto, conexão com banco de dados realizado com sucesso. Isto porque este arquivo listar produto, ele está incluindo o arquivo conexão, e o arquivo conexão deu este eco. Posso retirar este eco, comento para não funcionar. Ok, eu preciso listar os produtos. Para listar os produtos, preciso implementar a query. Depois que eu tenho a conexão realizada com sucesso, crio select, selecione quais colunas. Eu posso colocar todas as colunas. Para colocar todas as colunas, eu simplesmente coloco o asterisco, mas não é recomendado colocar o asterisco, porque você pode trazer colunas que você não está utilizando. Por exemplo, eu só quero a coluna ID, eu não preciso de todas as colunas. Eu não preciso, então só retorno as colunas que eu preciso. Por exemplo, ID, nome e também o valor, preço de venda. Porque em cima deste preço de venda que eu quero calcular o desconto. Essas colunas from, da qual tabela, sendo da tabela produtos, posso colocar alguma condição para trazer somente os produtos ativos, mas se não coloco a condição, quero retornar todos os produtos, atribuo esta query para uma variável query underline prod. Preciso preparar esta query. Primeiro pego a variável con. Quem é esta variável con? É o arquivo conexão que possui esta variável con. Venho no arquivo conexão, exato. Esta variável con, ela possui a conexão com o banco de dados. E por que eu posso utilizar esta variável con no listar? Porque o arquivo listar está incluindo o arquivo conexão. Por isso que eu posso utilizar a variável con. Em seguida, prepare, para preparar a query que está dentro da variável query prod. Depois que eu preparar, eu atribuo para uma variável result underline prod. Com a query preparada, posso executar. Pego a variável result prod e a função execute para executar. Depois de ter executado, eu posso listar os produtos. É mais de um produto, então preciso utilizar o while, o laço de repetição while. Crio a variável cefrão linha underline prod. Sempre que passar aqui pelo while, ele vai ter os dados de um único produto. Então, coloco linha prod, recebe o seguinte. Eu quero ler o valor que está dentro da variável result prod, porque possui todos os produtos. Result prod, para ler o valor, eu utilizo o fetch e em seguida estou utilizando para conexão, estou conectando com o banco de dados utilizando a biblioteca PDO. Então aqui também, dentro do fetch, eu indico que eu estou utilizando o PDO e do PDO quero utilizar o fetch assoc para ler os valores das colunas e imprimir através do nome da coluna. Abro a chave, finalizo a chave e internamente eu posso imprimir. Por exemplo, eco o ID do produto, concateno com o valor que está dentro da variável linha prod. Inclusive, primeiro dou um var dump para conseguir explicar melhor para vocês. Então, dou um var dump em linha prod, conferir se realmente está retornando os produtos, sim, o ID, nome e o preço. Observem que eu não retornei todas as colunas, eu especifiquei somente as colunas que serão utilizadas. E para imprimir eu posso utilizar a chave no array, sendo a posição no array.
Agora sim, eco em seguida a palavra ID e concateno com o valor que está dentro da variável linha prod. E qual é a posição no array? É a chave ID, é este valor. Em seguida, concateno com uma quebra de linha. Mas observem que há muita concatenação. Eu consigo otimizar? Consigo, mas primeiro quero ver o resultado. Exato, ID1, ID2, estou imprimindo o valor. Mas posso otimizar. Para otimizar, eu utilizo o extract, então a função extract, posso dar um extract em um array. E linha prod é um array? Sim, ele é um array, então eu posso dar um extract. Ao dar um extract, eu posso utilizar a posição, sendo a chave, como uma variável. Variável ID, variável nome, variável preço-venda. Não preciso mais colocar linha prod na frente. Simplesmente coloco cifrão ID, sendo uma variável. E por que eu posso colocar agora dentro do aspas? Porque eu estou utilizando aspas duplo. Quando você coloca aspas duplo, isso aqui é reconhecido como uma variável. Mas se você colocar aspas simples, observem que agora ele reconheceu como um texto. Então você precisa colocar entre aspas duplo. Será que vai dar o mesmo resultado? Atualizo, mesmo resultado. ID1, mas assim eu consegui otimizar. Eu tenho também as seguintes colunas: nome e conferir, nome e preço, venda. Primeiro eu coloco o nome e a palavra nome, em seguida eu tenho o preço de venda. Em relação ao preço de venda, eu quero converter para o formato real. Então coloco aqui preço de venda, ou melhor, somente preço. Confiro como que está ficando. Exato, ID, nome e preço. Este vardump não preciso mais, posso retirar este vardump e eu quero converter isso daqui para o formato real. Somente antes eu coloco uma barra, um traço para separar um produto do outro. Coloco eco e em seguida a tag HR. E para converter para o real, agora sim eu preciso concatenar, fechar o aspas duplo e concatenar, porque será utilizado a função number format. Eu quero formatar o preço de venda e o preço de venda vai ter duas casas decimais separada pela vírgula e a milhar separado pelo ponto. Eu acho que fica mais adequado. 3.100 reais,00 centavo, 30 centavos, 67 centavos, 15 centavos, fica mais adequado para apresentar para o usuário. O próximo passo é criar um link neste local, porque quando o usuário clica no determinado link, será redirecionado para uma página e nesta página terá o formulário para o usuário colocar o desconto que ele quer atribuir no produto. Para criar este link, então coloco eco, em seguida a tag A, o atributo href para qual local que deve ser redirecionado e apresento a palavra, por exemplo, visualizar ou calcular desconto. Coloco calcular desconto. Depois coloco mais uma quebra de linha e também finalizo. E qual página que eu quero abrir? É esta página calcular desconto que eu criei anteriormente. Pego o nome da página e envio, coloco ponto de interrogação, envio uma variável ID e esta variável ID vai ter o valor que está dentro desta variável ID. Se você quiser, eu posso colocar outro nome só para você compreender melhor. Então aqui uma variável prod underline ID recebe o valor que está dentro da variável ID. Conferir como que vai ficar, eu atualizo, passo o mouse, observe no rodapé, no final, que ele está apresentando variável prod e o número do produto, o ID do produto, ID 2, ID 3, é este ID que eu envio para esta página. Conferir se realmente está funcionando, cliquei calcular o desconto do produto, estou enviando pela URL o ID. Este ID que eu preciso receber no calcular desconto. Como que eu faço para receber? Então aqui eu implemento o seguinte. Eu crio uma variável, então vai ser uma variável ID, recebe o seguinte.
utilizo o filter. Depois do filter input, indico qual método que será utilizado. Eu quero receber o valor que está vindo pela URL, então é input get. Deve receber o valor que vem pela URL e quando eu quero receber o valor é input get. Depois do input get, eu preciso indicar qual é a variável. O nome da variável é prod_id. E também posso forçar que o valor que está dentro desta variável prod_id é filter underline default int. Deve ser um número inteiro, somente é default. Não é default, é sanitize number int. Default é quando eu quero receber como uma string, como um texto, mas eu quero receber como um número. Só conferir se realmente eu estou recebendo o valor, dou um var dump na variável id. Conferir, simplesmente recarrego. Exato, estou recebendo esse número 2. Com o valor sendo obtido corretamente, eu posso utilizar o mesmo para pesquisar no banco de dados os dados do produto. Para isso, crio uma query, então selecione a coluna ID, coluna nome e a coluna conferir preço de venda. Essas 3 colunas já são o suficiente. From, da qual tabela, sendo da tabela produtos, e depois que eu indiquei da qual tabela, posso colocar a condição where, onde a coluna ID é coluna ID, sim, a coluna ID, o ID do produto, esse número deve ser igual ao valor que está vindo pela URL, sendo este ID. Então, coloco o ID, vírgula, e atribuo esta query para uma variável query underline prod. Com a query criada, preciso preparar, pego a conexão, eu tenho a conexão? Não, ainda não incluí a conexão com o banco de dados. Preciso incluir o arquivo, include, quero incluir uma única vez o arquivo, sendo o arquivo conexão.php. Após incluir, agora sim eu posso utilizar a variável con. Começo a digitar, já apresenta que eu tenho esta variável con. Prepare para preparar a query que está dentro da variável query prod. Depois que eu preparei, eu atribuo para uma variável result underline prod e preciso executar. Então, result prod e a função execute. É uma função, não esquecer de abrir e fechar o parênteses. Inclusive, aqui eu coloco limit para limitar no máximo um produto, um único registro. Observe uma coisa, que eu sempre coloco as palavras reservada em maiúsculo, fica mais fácil de identificar o que é uma palavra reservada. É um único registro, então não preciso utilizar o while. Posso ler o valor direto. Então, linha underline prod, para ler o valor utilizo o fetch, mas eu não coloquei o valor que eu quero ler. Eu quero ler o valor que está dentro da variável result prod. Aí sim eu utilizo o fetch. Internamente indico que eu estou utilizando o PDO e para imprimir através do nome da coluna eu utilizo o fetch assoc. Eu posso utilizar desta forma sem o while porque eu estou limitando a um único registro. Quando é um único registro, não preciso utilizar o while. Posso dar um var dump em linha prod para conferir se realmente estou recebendo os dados. Linha, em seguida prod. Confiro, somente atualizo a página, estou obtendo as informações corretamente do banco de dados. Então, sobre este valor que eu quero calcular o desconto. Mas primeiro preciso implementar o formulário. Então, aqui abaixo implemento o formulário. Ao invés de implementar do zero, eu pego do arquivo index somente para agilizar, copio o form, colo o form, então já tenho o formulário, confiro como que está ficando, tenho o formulário, preciso receber os dados deste formulário e para receber os dados também eu pego do arquivo index, eu tenho a parte que eu estou recebendo, inclusive o valor original do produto também quero imprimir, então copio toda essa instrução e colo no calcular desconto neste local.
Primeiro, eu quero imprimir o valor original do produto. O valor original do produto está em linha prod, então substituo aqui por linha prod e a posição no array é preço-venda, porque é um array, utilizo a chave preço-venda. Coloco neste local preço-venda. Posso atualizar, conferir, exato valor original do produto, 1.415, exato, e 30 centavos. Acrescentou o zero no final porque eu formatei com 2 casas decimais. Mas para calcular, eu preciso receber o valor que o usuário está enviando. Sim, estou recebendo. Depois, se o usuário clicou no botão, acessa o hífen. E ao acessar o hífen, no momento eu comento este cálculo, eu dou um var dump para ver se eu estou recebendo os dados do formulário. Coloco 10, quero um desconto de 10%, exato, recebi o valor corretamente, então posso calcular. Primeiro eu quero calcular o desconto neste local. Então, valor original não é valor original, é o valor que veio do banco de dados. Então, pego o valor que veio do banco de dados e depois o valor que está vindo do formulário. Exato, está dentro da variável dados. Valor do desconto. Sim, posso testar, então coloco 10% de desconto, clico em calcular. Teve um desconto de 141. 1.000 é o valor original e o desconto de R$ 141,53. Este é o valor do desconto. Mas agora eu quero obter o valor do produto com o desconto. Eu já tenho o cálculo também, só preciso alterar as variáveis. Primeiro, o valor original, o valor que veio do banco de dados, e o valor do desconto é o valor que está dentro desta variável. Em seguida, não precisa alterar mais nada. Valor do desconto, 10%, clico em calcular. Valor do produto com desconto, R$ 1.273,77. Coloco um desconto de 7, clico em calcular, vamos ver, R$ 99,00 de desconto. Produto com desconto é esse valor. Comento este var dump porque eu não preciso mais, eu somente deixei para conseguir apresentar melhor. Coloco um desconto de 10%, clico em calcular, agora sim. Valor original do produto que veio do banco de dados, 1.415. Valor com desconto, 141. Valor do desconto e produto com desconto. Faltou aqui o link para o listar. Então, já crio este link, acrescento no calcular o desconto para o usuário poder selecionar outro produto. Somente cancelar, clico atualizar, listar produto, posso selecionar outro produto, por exemplo, esse produto 3.578, valor original do produto, quero calcular um desconto de 10%. Clico em calcular, valor do desconto, em seguida produto com desconto 2.320. Estou calculando o valor do desconto do produto e o valor do produto ele está vindo do banco de dados e sobre este valor que veio do banco de dados eu consigo calcular o desconto. Mas agora eu também quero calcular o juro. Por exemplo, eu tenho o preço de compra, então eu realizei a compra do produto da fábrica, minha loja realizou a compra pelo valor de 2.500 e está vendendo por 3.100. E sobre esse valor 3.100, o cliente ainda solicitou um desconto, eu dei um desconto de 10%. Mas agora eu preciso calcular o juro, eu quero acrescentar sobre o valor de compra. A minha loja comprou o produto da fábrica por 2.500. Para eu ter um lucro, qual é a porcentagem que eu preciso colocar sobre o produto? Então, esta porcentagem que eu quero calcular agora. Para isso, primeiro no listar eu preciso criar um link, então vai ser só diminuir aqui o tamanho e altero, calcular o desconto, neste caso seria calcular preço venda. Por que preço de venda? Porque tem o preço que a loja pagou para a fábrica e o preço de venda. É claro, aqui está o preço de venda já estático, mas eu quero calcular
um preço, você pode calcular juro, algo do gênero, mas eu quero calcular o preço de venda. Vai ser calcular preço-venda. Altero o nome do arquivo. Eu não tenho ainda este arquivo, preciso criar. Eu pego como exemplo calcular desconto para agilizar. Pego este, Ctrl+C, Ctrl+V. Qual o nome que eu atribuí no listar? Então, retorno no listar, pego o nome e altero o nome do arquivo. Calcular preço-venda. Posso testar se realmente eu consigo abrir. Retorno no listar, calcular preço-venda. Calcular preço-venda, exato. Então, a partir disso, eu posso começar a implementar. Listar eu já fecho, então vai ser calcular preço-venda do produto. Então, eu coloco calcular preço de venda. Somente esta frase eu coloquei, calcular preço de venda, valor original do produto, exato. Eu estou pesquisando os dados do produto no banco de dados, e em seguida estou fazendo a leitura e imprimindo o valor. Essa parte de receber os dados do formulário, no momento eu comento tudo, só para vocês saberem que isso não está funcionando, e depois eu tenho o formulário. Atualizo, ok, tenho isso aqui, calcular o preço de venda. E neste calcular preço de venda, retiro o comentário. Primeiro eu recebo os dados do formulário. Depois que eu recebi os dados, verifico se o usuário clicou no botão. Se clicou no botão, agora eu posso calcular o preço com aumento. Eu apago isso daqui e deixo o var dump para conferir se eu estou recebendo os dados do formulário. Eu quero calcular o preço de venda, aumentar 10% do produto. Ah, não, aqui eu estou recebendo o preço de venda. Não, não é o preço de venda que eu devo utilizar. É o preço de compra. É o preço que a loja pagou para a fábrica. Preço de compra, coloco aqui preço de compra, então na hora de imprimir também é preço de compra. Eu observei que o valor estava muito alto. Agora sim, preço original do produto, você pode colocar valor original do produto ou preço de compra, assim eu consigo identificar melhor preço de compra. Agora eu sou mais claro o que este valor significa. O preço de compra da fábrica, algo do gênero, do distribuidor. E para calcular o aumento, ao invés de eu digitar do zero, como eu já apresentei no início do tutorial, calcular o juro, então eu posso pegar este como exemplo. Primeiro eu quero calcular o valor de aumento. Para calcular o valor de aumento, valor original. O valor original está dentro da variável dados. Depois da variável dados, eu tenho a posição no array, sendo a chave. Eu não tenho var dump. Não tem problema, vocês sabem que é o preço de compra. É isso aqui que eu preciso utilizar. Não, está errado. Preciso retornar novamente. Dou um Ctrl Z. Valor original do produto é o que vem do banco de dados. Pego isso daqui, que veio do banco de dados. Depois, utilizo a porcentagem que o usuário está enviando do formulário. Exato, divido por 100, valor do juro, não, valor do aumento. Conferir se vai calcular corretamente. O produto custa 2.500. Eu aumento, por exemplo, 23%. Clico em calcular, então deu 575 de aumento. Aumento um pouco mais, por exemplo, no mínimo 30%. Coloco um aumento de 30%, deu R$ 750. Eu realizo a compra do distribuidor ou da fábrica por 2.500 e coloco um aumento de 30% que está embutido os custos, os lucros, o total é 750. Eu já tenho o valor de aumento, mas eu quero colocar este valor de aumento no valor que tenho salvo no banco de dados. Para isso, eu pego o exemplo que eu implementei no início do tutorial. Só altero as variáveis. Valor original do produto, o valor que veio do banco de dados. Depois, a porcentagem que está vindo do formulário. Permanece o mesmo. E este var dump eu comento porque eu não preciso mais. Aumento agora 40%. Clico em calcular, indefinido valor original. Eu não alterei.
Cadê valor original? Sim, não alterei. Então, eu preciso pegar o valor que vem do banco de dados. Importante que apresentou este erro. Atualizo 2.500, o valor do produto, valor que eu paguei para o distribuidor, e coloco um aumento de 40%, colocando os custos e o lucro. Clico em calcular. Então, o preço de compra, 2.500. Eu coloquei um aumento de 40%, então aumentei R$ 1.000. Agora eu vendo o produto por 3.500. Para eu ter um lucro, não é lucro, esse R$ 1.000 está embutido o lucro e as despesas, eu preciso vender o produto por 3.500. Produto com juro? Não, produto altero para preço de venda. Conferir como que vai ficar. Aumento agora somente 37, ao invés de 40, clico em calcular, preço de compra 2.500, aumentei R$ 925, preciso vender por 3.425. Qual é o valor que eu coloquei no banco de dados? Eu coloquei 3.100, então se eu coloquei 3.100, acredito que seja mais ou menos uns 27%. Clico em calcular, 3.100, quase, acho que é 25, vamos ver, 25, 3.125, coloquei 3.100, 24, confiro, clico em calcular, 24%. Então, se eu realizei a compra por 2.500 para poder vender por 3.100, eu coloquei um aumento de 24%. Desta forma, o tutorial ficou um pouco longo, mas eu consegui apresentar no mesmo duas sugestões. Primeiro, criar um formulário para calcular o desconto e calcular o juro. Valor do produto estático, não está vindo o valor do banco de dados, somente a porcentagem que é dinâmica. Primeiro, isso que eu implementei. Depois, a segunda parte, que foi a segunda sugestão. Calcular o juro ou desconto sobre o valor que vem do banco de dados. Primeiro, estou listando os produtos que estão salvos no banco de dados. Após ter listado, eu posso calcular o desconto, então o valor que veio do banco de dados. Eu coloquei que devo vender o produto 3.100 e o vendedor pode colocar no máximo 10% de desconto. Então, era 3.100, o vendedor colocou um desconto de 10%, então vai ter um desconto de 310 e o produto vai custar para o cliente 2.790. E também implementei a parte para calcular o preço de venda. A loja pagou para a empresa, para a fábrica ou para o distribuidor 2.500 e a loja precisa vender por exemplo, 40% a mais para cobrir as despesas e também obter um lucro. Ele precisa colocar um aumento de R$ 1.000 e vender o produto por 3.500. No exemplo, eu coloquei 24, porque 2.500 mais 600 deu 3.100, conforme está no banco de dados. Com o formulário calcular juro e o desconto implementado, não esqueça de deixar o seu like e inscrever-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais. Eu aguardo você no próximo tutorial. Combinado?